Boa noite. Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus e Ele irá falar aos nossos corações, assim como todos os dias e noites Ele tem falado. Pai, no nome do Senhor Jesus eu venho a Ti para pedir ao Senhor, dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos sabedoria da Tua palavra. Dai-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra. Revela-nos o Teu querer. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura na Bíblia Viva. Ela traz um entendimento maior, ela traz uma explicação melhor para que possamos entender. Hoje nós vamos ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2. O versículo é o 9. E hoje o Senhor, Ele vem dar uma orientação. Através de Paulo e Timóteo, ele vai nos dar uma orientação muito profunda. Aqui no versículo 9, diz assim: E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e santas nas atitudes e na maneira de se vestir, não pela maneira como arrumam o cabelo, ou por causa das joias, ou roupas extravagantes, ou por causa das joias ou roupas extravagantes. Aqui, o Senhor, Ele vem falar comigo e com você, mulher. Ele está dizendo que há muitas mulheres que elas não estão sendo calmas nem sensatas. Quantas são aquelas mulheres que estão falando tudo que vem na cabeça, que estão agindo de maneira imprudente? E o Senhor, Ele está chamando a atenção dessas mulheres hoje. Aqui, anteriormente, Paulo, ele está conversando com Timóteo, dando instruções a Timóteo. E ele diz para Timóteo que é para ele orar pelas autoridades. E as autoridades terrenas, sabemos, é o presidente, os governadores, prefeitos, vereadores, eles são as autoridades terrenas, né? Porém, também temos que lembrar que temos as autoridades espirituais, os pastores, os obreiros, os apóstolos, os missionários, os profetas, todos aqueles que fazem a obra, eles têm uma autoridade aqui na terra e uma autoridade no céu. Também precisam da sua oração, da minha oração. Nós precisamos orar pelos nossos governantes e pelos nossos líderes espirituais, aqueles que buscam pelo seu povo, né? Por aqueles que o Senhor o deu para que ele possa pastorear. Eles também precisam de oração. Mas aqui o Senhor quer chamar a atenção das mulheres que estão sendo insensatas e estão sendo, vamos dizer, precipitadas. Porque aqui ele diz que algumas mulheres não estão tendo calma. Olha como a palavra diz: e as mulheres sejam do mesmo modo calma e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir, não pelas maneiras como arrumam o cabelo, ou por causa das joias ou roupas extravagantes. Ou seja, aqui Paulo, ele não está chamando a atenção nem das roupas. Ele não está dizendo, olha, não são as roupas. Olha, não são as joias. Não são essas roupas que estão chamando a atenção a qual eu estou falando. Estou falando que assim como é para você orar, Timóteo, pelas autoridades, também quero que você chame a atenção das mulheres, para que elas tenham um comportamento de calma, um comportamento calmo, um comportamento sensato. Se Paulo estava sendo usado por Deus para dizer isso,
é porque ele ouviu muitas coisas a respeito de mulheres que agiram inerciamente. Mulheres que falaram demais, que fizeram coisas que não era para fazer. E uma coisa que a gente aprende com Jesus é que a falta de paciência e a falta de sabedoria, ela destrói um lar. Ela destrói uma família, ela destrói todo um ambiente de trabalho. A falta de paciência e a falta de sabedoria, que é o que Paulo está dizendo aqui. Porque calma, o oposto da calma é o nervosismo. Quando você não está calma, quando você não tem paciência, você está nervoso. E quando você não é sensato, ou seja, você não tem paciência, você não tem calma, você não tem domínio próprio, que são frutos do Espírito Santo. Paciência, domínio próprio. Quando você não tem, e você tem, ao invés disso, você é uma pessoa insensata, ou seja, você é uma pessoa que está agindo por impulso. E o Senhor, Ele chama a atenção dessas mulheres que estão sem calma, sem paciência e sem domínio próprio. Essas mulheres, elas precisam rever os seus conceitos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. É com sabedoria. Sabedoria é um conjunto de regras, de leis que o Senhor Jesus nos ensina e que nós só adquirimos lendo a palavra. Eu não consigo passar sabedoria para você porque eu não tenho. E o que eu recebo de Deus é para mim utilizar. Se você quer ter sabedoria, busque em Deus. Peça para Deus, porque Ele dá. Quando você pede para Deus calma, sabedoria, Ele te dá. Porque isso é dom dele. Vem no fruto do Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, primeira coisa que você precisa ter é calma, paciência. Porque não é quando você quer, como você quer. Deus, Ele já sabe o dia, a hora, o momento. E se você não tem o Espírito Santo, busque. Porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir adquirir a sabedoria. E sem a sabedoria você vai destruir o seu lar, o seu trabalho, onde você passar. Nós, mulheres, nós fomos criadas pela mão de Deus para sermos auxiliadoras. Uma auxiliadora, ela tem um papel muito importante. A sabedoria que você pede para Deus, ela pode te conduzir ao mais alto patamar. E a falta da sabedoria pode te afundar. E você sabe o que é pior? Que por você ser uma auxiliadora, quando você afunda, você leva toda a sua família junto. Porque quando você é auxiliadora, você está ali para auxiliar. E se não houver uma auxiliadora, vai haver um naufrágio. Se não houver quem orienta, quem conduz, quem ensina, nada vai acontecer. Mas se aqui auxilia não tiver sabedoria, ou afunda ou não anda. Nós, mulheres, temos um papel muito importante na sociedade, em todos os lugares, mas principalmente no nosso lar. Principalmente no nosso lar. Com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, nós falamos muito mais do que quando estamos verdadeiramente dizendo palavras. O exemplo é a melhor coisa que eu e você podemos dar. Exemplo, porque eu quero ser exemplo de Cristo.
porque eu conheço tudo que ele fez. Tudo não, um pouco, bem pouco. Mas o pouco que eu conheço de Cristo, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser exemplo dele. Se você quer que aqueles que te rodeiam sejam exemplo seu, seja um exemplo. Na sua frente, eles podem não falar, mas você pode ter certeza que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Porque o próprio Jesus disse, a mulher sábia, ela ganha seu marido sem palavras. E eu creio nessa palavra do Senhor Jesus, porque foi Ele que disse. Então, o exemplo, ele é muito mais valoroso do que as palavras. Creia nisso, mulher de Deus. Se edifique nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu venho abençoar as mulheres do Senhor. Mulheres vitoriosas, mulheres guerreiras, mulheres que o Senhor chamou, Pai. Mulheres que o Senhor convocou para fazer a obra do Senhor. Mulheres que o Senhor chamou, levantou, edificou, Pai. Está sustentando nos seus lares para ganhar seus maridos, para ganhar seus filhos, com exemplos, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda falta de paciência caia por terra. Que toda falta, Senhor, de sensatez caia por terra, Pai. Que elas venham ser mulheres sábias, mulheres prudentes, aquelas que ao invés de falar, fazem, mostram exemplo, mostram comportamento de mulher de Deus, Pai. E é no nome de Jesus que eu venho abençoar as mulheres do Senhor, Pai. Que haja sabedoria, Pai, na vida da tua filha, na casa da tua filha, no trabalho dela, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.